existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos mais uma vez. É com muita alegria que nós estamos nesta noite aqui reunidos para louvar e bendizer ao nosso Deus, bendizer ao nome daquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu convido vocês a abrir as Bíblias aí na sua casa mesmo, onde você está, ou o seu tablet, ou o seu celular. Fique à vontade, que nós possamos neste momento abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo 13 a 14. Vamos estar fazendo a leitura, e vocês possam acompanhar aí, no mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, que nos diz assim a palavra do Senhor. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Convido você neste momento a abaixar a sua cabeça aí na sua casa. Nós temos neste momento a oportunidade de orar ao nosso Deus, clamar ao Senhor a misericórdia dEle. Que você possa sentir a vontade, se prostrar diante do Senhor neste momento e clamar ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E que você possa ter a humildade, igual o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Que assim como aquele publicano você possa compreender que você também é um pecador e nós não somos dignos de receber o perdão do nosso Deus, mas a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Que você possa clamar ao Senhor neste momento: Pai, eu pequei contra o Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e limpa os nossos corações para receber a palavra que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus, abaixe sua cabeça, clame ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados.
Senhor Deus e Pai, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia e graça, neste momento mais uma vez nós nos prostramos ante a Tua presença, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações, ó Pai, abertos e clamando a Tua misericórdia, o Teu perdão. Pai, Tu sabes o quanto pecadores nós somos, o quanto nós somos falhos. Sabemos que não merecemos, ó Deus, o Teu perdão nem o Teu amor, Pai, mas nós, o Senhor, Pai, tem olhado por nós com um olhar de misericórdia. E é a Tua misericórdia que nos basta, Deus. E neste momento nós nos prostramos diante do Senhor e clamamos a Tua misericórdia, Pai. Estenda a Tua mão de poder sobre as nossas vidas. Estenda, Pai, a Tua mão e limpa-nos. Purifica, Pai, o nosso coração de toda a maldade. Pai, cada um de nós sabemos, ó Deus, o que nós temos feito. E é por isso que nós nos prostramos diante do Senhor e clamamos, ó Deus, limpa os nossos corações. Pai, limpa os nossos lábios, ó Deus, limpa os nossos olhos, as nossas mentes, de tudo aquilo, ó Pai, que não agrada ao Senhor. Pai, tenha misericórdia. O Senhor é um Deus, ó Pai, tão bondoso para conosco, ó Deus, e mesmo assim temos sido falhos, ó Pai, mesmo assim continuamos a pecar contra o Senhor. E é por isso que neste momento, ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti e clamamos, ó Deus, mais uma vez, Pai, tenha misericórdia, Deus, não por nós, ó Deus, mas tenha misericórdia, Pai, por amor de Ti mesmo. Em nome de Jesus, ó Deus, estenda a Tua mão sobre cada um de nós, sobre cada um dos Teus filhos nesta noite, Pai. Limpa-nos, purifica-nos, que possamos estar com os nossos corações limpos e puros, ó Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. É assim que nós oramos, ó Deus, e clamamos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu dependo de Ti. Eu não dependo. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu dependo de Ti. Oh, oh, oh. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu não dependo de mim mesmo, Senhor. Eu dependo de Ti. Faz-me voar, Senhor. Faz-me voar. Faz-me subir Pra perto de Ti. Faz-me voar, Senhor. faz-me voar como águia. Faz-me subir Pra perto de Ti. Mais alto, mais perto. Mais alto, mais perto de Ti. mais alto, Mais perto do Teu coração. Mais alto, mais perto. mais alto, mais perto de Ti. Mais alto, mais perto do Teu coração. Amém. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 34, do versículo 1 ao 3. Faremos essa leitura. Vocês vão nos acompanhar neste momento, que nos diz assim a palavra do Senhor.
Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Muitas vezes é difícil a gente louvar o Senhor em alguns momentos. Não sei como você é, mas às vezes, eu falo por mim, adorar, louvar ao Senhor, às vezes é difícil, dependendo do momento que a gente está passando. Mas aqui a palavra do Senhor nos diz totalmente o contrário, que nós devemos bendizer ao nosso Deus em todo o tempo. Eu sei que nós somos falhos e muitas das vezes nós não procedemos dessa forma. Mas, meu irmão, eu falo a você, é a palavra do Senhor que nos diz, é o Senhor que está nos dizendo: bendiga o meu nome em todo o tempo. E nesses dias difíceis ao qual nós estamos passando, de coronavírus, de muitas outras doenças, nós temos acompanhado nas mídias, quantas pessoas têm perdido suas vidas, tantas famílias têm chorado nesses últimos dias, nós temos acompanhado, nós também temos chorado juntos, nossos corações têm se entristecido. Mas independente do momento que nós estamos passando, nós devemos louvar ao Senhor, porque o Senhor se faz presente em todos os momentos das nossas vidas, nos felizes, nos momentos tristes. O Senhor sempre olha por nós e Ele quer de nós um coração que o adore, independente dos momentos. Nós cantamos tantas vezes, dependendo das circunstâncias, nós devemos louvar. E se nós cantamos, nós devemos viver também, porque é a palavra do Senhor que nos diz, e nós devemos seguir, sermos guiados pela palavra do nosso Deus, e cantar e dizer que o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo momento, louve ao Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, não importa o que nós estivermos passando. Louve, apenas louve ao nosso Deus. Eu convido você a continuar a louvar o nosso Deus nesta noite. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora de contigo andar, Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Que bom é Tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho te dar louvor. Que bom
vida em minha vida. Oh, Me alegro com tua vida em minha vida. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus continue permanente na sua vida. Eu convido você a fazer uma leitura comigo do texto do apóstolo Paulo, que escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Mesmo a gente estando distante aqui, você pode ler comigo, aí da sua casa, o texto que diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Paulo apresenta para nós aqui uma realidade muito presente nos nossos dias, onde a ansiedade tem tentado tomar conta de muitas vidas, até mesmo daqueles que são discípulos de Jesus. A ansiedade tenta chegar nas nossas vidas de maneira a abalar a nossa fé, mas nós temos a quem recorrer, graças a esse Deus maravilhoso e a palavra dele que está diante de nós, que nos incentiva a recorrer à pessoa certa, a recorrer à pessoa do próprio Deus através de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e ele faz um adendo aqui dizendo que tudo isso deve ser feito com ações de graças. Sempre temos o que agradecer ao nosso Deus dentro das nossas orações, dentro das nossas súplicas, dentro das nossas intercessões. E eu convido você a orarmos juntos alguns pedidos de oração, uma intercessão nossa que precisa ser diária. Diante dessa situação que nós estamos enfrentando, se faz necessário orarmos pelos profissionais da área da saúde, sejam médicos, sejam dentistas, enfermeiros, funcionários de hospitais e pronto atendimentos, as pessoas que trabalham com terapias ocupacionais, os fisioterapeutas. Orarmos também pelos empresários que muitas vezes têm enfrentado situações em meio a essa crise, até mesmo financeira, que tem acometido. Orarmos por essas pessoas, grandes empresários, pequenos empreendedores, enfim, essa crise realmente não está fácil. Orarmos pelos profissionais liberais, aquelas pessoas que também já perderam seus empregos por conta dessa crise, pessoas que tiveram uma redução nos seus salários. Nós precisamos orar por cada uma dessas pessoas. Talvez você se enquadre em um desses casos também. Orarmos pelos enfermos. Quantas pessoas já foram acometidas por esse vírus? De repente alguém que você conhece, ou talvez até um outro tipo de doença e não está podendo nem ter um tratamento adequado no hospital. Vamos orar pelos nossos enfermos, pelos nossos idosos, aqueles que se enquadram no grupo de risco. Cabe a cada um de nós, Igreja do Senhor Jesus, orarmos por essas pessoas, aqueles que já estão enlutados, pessoas que foram acometidas pelo novo coronavírus e que vieram a óbito. Famílias estão enlutadas, amigos estão entristecidos, enlutados, famílias que por conviverem junto com seus entes queridos que já se foram, já estão aí diagnosticados também com os mesmos sintomas. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar pela paz, pelo conforto, pelo consolo, pela segurança que só o nosso Deus pode dar. Não são as coisas desse mundo que trazem paz, conforto e segurança, mas é somente Deus que pode fazer isso. Vamos orar pelos todos os trabalhadores da área de comunicação, os trabalhadores da área de segurança, enfim, meus queridos. O rol é muito grande. Talvez você não se lembre de todas essas questões que nós levantamos aqui, mas Deus conhece todas essas situações. Eu convido aqui o nosso irmão presbítero Cid, que vai fazer essa oração, e você em casa pode estar acompanhando essa oração, pode estar orando junto, e vamos levantar um clamor ao nosso Deus, vamos interceder a Ele, que pode mudar toda e qualquer situação. Oremos. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, meu Pai. Nós louvamos, Pai, o Teu nome nesta noite, ó meu Deus, porque Tu és o Deus maior. Tu és nosso Deus Consolador, Tu és nosso Deus Conselheiro, ó Pai. Por isso, meu Pai, nossa vida está em Tuas mãos, ó Pai. Depositamos a nossa vida em Tuas mãos, porque só Tu sabes, Pai, o melhor para nós. Mas nessa noite, ó Pai, viemos aqui te pedir, ó Pai, pela vida da Pai, daquelas pessoas que estão hoje, ó Pai, lutadas. Aquelas pessoas, ó meu Pai, que já perderam um ente querido, uma pessoa que amava. Conforte, ó Pai, o coração de cada um, pois Tu és um Deus consolador, ó Pai.
Pai, também te entregamos, ó Pai, nas tuas mãos e te pedimos sua ajuda, ó Pai, nesse momento tão difícil. Aquelas pessoas que trabalham, Pai, na área de saúde, ó Pai, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulâncias, enfermeiros, médicos do SAMU, Pai, de todos aqueles, ó Pai, que trabalham diariamente e um trabalho excessivo para ajudar o próximo, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão com essa doença, ó Pai. Pai, entregamos, ó Pai, nossos governantes nas tuas mãos, ó Pai. O mundo inteiro, ó Pai, passa, Pai, por essa epidemia, Senhor, que tem afetado a humanidade, ó Pai. Mas nós confiamos, ó Pai, no teu poder e pedimos a cura, ó Pai, para cada um. Por isso, ó Pai, nossos governantes, ó Pai, nessa indecisão, ó Pai, essa falta, Senhor Jesus, talvez de amor, ou Senhor, cuide de cada um, Pai, abençoe, ó Pai, para que eles possam olhar para o próximo diferente, ó Pai, e não somente para eles, ó Pai, e que o mundo mude para amor, ó Pai, que possamos, ó Pai, sair dessa diferente, Senhor Jesus. Pai, colocamos a vida dos caminhoneiros nas tuas mãos, aqueles que rodam por esse Brasil, Senhor, muitas vezes não encontram lugar para comer ou para beber, Senhor. Dê força a eles para que possam transportar, Pai, as coisas de necessidade para cada cidade, ó Pai. Tome também nas tuas mãos, Pai, os empresários, que por esse momento, cada dia que passa, Pai, fica mais difícil, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem um escape para cada um, Senhor. Por isso entregamos e confiamos nas tuas mãos, ó Pai. Pai, os enfermos de nossa igreja, os enfermos do nosso país, Senhor Jesus, cuide de cada um, Pai. Que eles possam sair dessa, ó Pai, debaixo das tuas mãos. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus, em tudo, ó Pai. Toma, ó Pai, as pessoas que trabalham na segurança, Senhor, de nosso país, de nossa humanidade, ó Pai, para que tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. Confiamos, ó Pai, no Teu poder e entregamos as nossas vidas, porque Tu tens o melhor para cada um. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti.
irmãos, mais uma leitura da palavra do nosso Deus, que eu convido você a acompanhar no Salmo de número 78, versículos 23 a 25. E a palavra de Deus nos diz: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele a comida a fartar. Esse é o Deus em quem nós cremos. E o salmista aqui relembra aquela caminhada do povo de Israel, saindo da escravidão do Egito, indo em direção à terra prometida, um lugar em que o próprio Deus prometeu, garantiu que manaria leite e mel. Assim Deus tem feito nas nossas vidas, tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado de tantos males, tem trazido fartura para o nosso lar. Com certeza nada tem faltado na sua casa, e por isso, meus irmãos, nós precisamos ser gratos a Deus de todo o coração. E uma das formas que nós podemos demonstrar essa gratidão, demonstrar gratidão e fidelidade, é continuarmos trazendo os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. E você pode fazer isso através da conta bancária da nossa igreja, que está sendo disponibilizada aí, o PicPay. A igreja não parou, a igreja continua trabalhando, cada um de nós aqui tem feito o seu trabalho como evangelista, você é a igreja do Senhor Jesus. Mas nós também temos missionários, tanto ao redor do mundo, quanto aqui no nosso Brasil, pessoas que precisam do sustento financeiro, pessoas que precisam das nossas orações, das nossas intercessões. Por isso, se envolva, participe, continue sendo fiel ao Senhor Deus nos dízimos e nas ofertas. E eu convido você a orarmos por todos os nossos missionários, a orarmos pelos dízimos e ofertas consagrados ao Senhor. Nesse momento nós faremos isso. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante do Senhor em oração, porque cremos que o Senhor ouve nossas súplicas, nossas intercessões, ouve o nosso clamor e conhece o nosso coração, conhece aquilo que se passa em nossas vidas, conhece a gratidão com que estamos aqui diante do Senhor. Somos gratos porque temos esse reconhecimento de que o Senhor não tem deixado faltar nada nos nossos lares. Muito obrigado, Deus, pelo teu sustento, pelo teu cuidado, pela provisão que vem do Senhor. Nós somos gratos também porque o Senhor tem levantado cada dia mais e mais pessoas comprometidas com o teu reino, seja na pregação do teu evangelho, seja na ministração, em qualquer outra forma, Deus, seja com uma atitude, um sorriso, um abraço, Deus, seja através de tantos atos de serviço, mas a tua igreja não adormeceu, a tua igreja continua trabalhando, Pai, a tua igreja continua de pé, firme, porque a igreja é do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja tem permanecido fiel na entrega de dízimos e ofertas, a tua igreja tem permanecido fiel exatamente porque o Senhor tem permanecido fiel para conosco. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esses dízimos, por essas ofertas que têm sido entregues. Continue com a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, o teu sustento sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que continue assim para a honra e glória do Senhor. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, a vida da sua família e a vida dos seus. Nas últimas quartas-feiras, nós tivemos estudando nosso estudo bíblico o tema Onde está Deus? Talvez essa tenha sido uma pergunta frequente ao coração de muitas pessoas. Nós estamos vivendo esse período de pandemia, algumas mortes e muitas mortes, e algumas pessoas podem estar se perguntando, onde está Deus? E nós estudamos na palavra de Deus e mostramos que nosso Deus se encontra presente no seu trono de poder e de graça, soberano em tudo e em todos. Nós tivemos nessa última quarta-feira mudamos o tema e trabalhamos o tema Deus está aqui. Tanto eu, como o reverendo Jonatas, como o seminarista Michel, temos trago esta mensagem à Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, a Igreja Presbiteriana de Colina, também a Igreja Presbiteriana de Serra Dourada e as nossas congregações lá na Bahia, lá em Piatã e também em Brotas de Macaúbas. Então são duas cidades muito queridas nós. E hoje eu gostaria de trazer um texto de uma pessoa que perguntou, onde é que posso encontrar Deus? Uma pessoa que tinha uma grande questão a resolver
diante de Deus uma questão pessoal. Eu quero que você abra sua Bíblia no texto de Jó, capítulo 23. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos deste capítulo. Jó, capítulo 23, versículo de 1 a 7, que diz assim a palavra do Senhor. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia ele comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que possamos ser edificados, transformados, moldados pela Tua palavra. Que o Senhor fale, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio que de todas as perguntas que perturbam o povo de Deus, uma das maiores é: por que há tanto sofrimento no mundo? Essa pergunta, ela com certeza, ela soa e ecoa no coração de muitas pessoas, inclusive dos cristãos. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ou por que os ímpios prosperam enquanto os justos levam uma surra? Ou, se Deus realmente tem o poder para parar o sofrimento humano, por que Ele não para? Essas perguntas ficam ainda mais difíceis se elas forem respondidas de forma mais pessoal, mais direcionada, como: por que meu marido me deixou, por que minha esposa me deixou depois de 15 anos, ou 20 anos, ou 25 anos de casado? Por que Deus permitiu que a minha filha morresse, ou meu filho, ou meu pai, ou a minha mãe? Se Deus é bom, como Ele pode deixar meu amigo mais próximo sofrer um ataque cardíaco e aí por diante? Não há fim para essas perguntas. E quando a gente olha para a vida pastoral, é muito difícil para um pastor responder para uma ovelha, quando uma ovelha vai chegar diante do seu pastor com seus olhos cheios de lágrima e faz a seguinte pergunta: pastor, por que isso aconteceu comigo? Nós não temos todas as respostas. Mas a gente volta aqui o texto para a palavra de Deus e nós vemos a história de Jó. Vemos que algumas pessoas têm uma visão distorcida de Jó. Algumas pessoas têm a impressão de que alguns personagens bíblicos eles são como super-heróis, e Jó é um deles. Porque algumas pessoas pensam que a história de Jó é uma história apenas que se limita ao primeiro capítulo e o último capítulo. O primeiro capítulo é o capítulo que narra ali a perda de Jó, tudo aquilo que ele perdeu ao longo de toda a sua vida, toda a sua história, mas no final ele chega para Deus e diz para Deus: nu saí do ventre e nu voltarei, bendito o nome do Senhor. E no último capítulo, no capítulo 42, quando Jó ele é restituído por Deus, tudo aquilo que ele havia perdido. Mas a Bíblia fala que para a gente de outros homens, e que para a gente alguns outros homens, eles são como personagens, como super-heróis. Por exemplo, Elias. Mas Tiago vai dizer para a gente que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago capítulo 5, versículo 17. Quando olhamos a história de Davi, ele foi um homem que enfrentou feras, um homem que enfrentou o gigante Golias.
mas foi um homem normal, comum, como eu e você. Quando a gente olha para a vida de Paulo, um homem que sofreu o próprio chamado do apóstolo Paulo, Deus chega para o apóstolo Paulo e diz no seu chamado, quando Ananias vai chamá-lo, Deus fala para Ananias, olha, vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu acho que o personagem mais humano que a gente vê na Bíblia é o personagem Jonas. Porque Deus manda Jonas ir para um lugar e Jonas fala assim, não quero não. Não vou não quero falar para aquele povo, porque eu não quero que aquele povo se converta. E Deus então leva Jonas a si mesmo. Jonas vai entrar no barco, entra no barco e vai em direção a Tarsis. E no meio do caminho a gente conhece a história, e Deus faz com que Jonas seja direcionado para Nínive, aonde Deus queria que ele fosse. Mas Jonas, mesmo a história de Jonas, ela se torna meio que um super-herói. Como que pode um homem sobreviver 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe? Então a história de Jonas também, ela se torna meio que para a gente, de alguém que conseguiu suportar alguma coisa que talvez eu não suportaria e talvez você não suportaria. A verdade é que Deus, ele tem a nossa história como única história. Deus não quer que nós sejamos pequenos Paulos, ou que nós sejamos pequenos outros Davis, mas a nossa história ela é única. Tirando Jesus Cristo, que viveu com a gente, viveu entre a gente, no nosso mundo, nasceu, viveu infância, adolescência, juventude. Tirando Jesus Cristo, que não teve pecado, todos os outros seres humanos tiveram as suas vidas marcadas por vitórias e fracassos. Vitórias e derrotas. E quando a gente olha para essa história, a gente percebe o quanto Jó sofreu. E o sofrimento de Jó, ele se deu diante de algumas perdas importantes na sua vida. Primeiro, perda material. Jó, ele perde os seus bens, perdeu os animais, as plantações. Jó, ele perdeu a sua posição social. Quando a gente olha lá no primeiro versículo do primeiro capítulo de Jó, Jó capítulo 1, versículo 1, vai dizer, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, era uma pessoa de muitos bens, ele tinha uma propriedade muito grande. E aí, Jó ele não perde apenas a sua posição social, mas Jó ele perde seus familiares e familiares queridos. Jó perde os seus filhos. Jó ele perde na sua saúde. Jó ele perde os seus amigos. Jó ele perde relacionamento, porque Jó ele teve que ser confinado por conta da sua enfermidade. Ele teve que viver fora da cidade, teve que sair da sua casa por causa de uma enfermidade contagiosa e que não tinha cura. Ele teve que viver o isolamento social, diferente do que nós estamos vivendo hoje. Jó, ele sofreu por conta das suas perdas. E quando a gente olha para este capítulo, a gente percebe que Jó, ele traz no seu coração um desejo muito grande de se apresentar diante de Deus. E nesse capítulo especial que nós lemos, ele é instigado pelos seus amigos, porque os amigos de Jó perguntam para ele, Jó, o que você fez de tão ruim para merecer esse castigo de Deus? E Jó então, ele chega para Deus e fala para Deus, numa conversa aberta. Ele, nesse capítulo 23, ele abre o seu coração para Deus, e a forma como ele fala para Deus é alguém como que
que age como revoltado, e por isso a gente percebe aqui nesse texto, e a gente aprende nesse texto, algumas lições sobre o agir de Deus, como é que Deus age no meio da história, como é que Deus age no meio do seu povo, como é que Deus age na minha vida e como é que Deus age na sua vida. E aqui a gente tem algumas respostas. E a primeira coisa, que o agir de Deus, raramente entendemos tudo que está acontecendo. Versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 23, ele vai dizer para a gente: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então eu me chegaria ao seu tribunal. Jó, ele não entende, e ele não entendeu aquilo que Deus estava realizando na sua vida, aquilo que estava acontecendo com ele. E a pergunta que nós fizemos nos estudos de quarta-feiras, retrasada, e as outras anteriores, quando nós estudamos, onde está Deus? Jó, ele não pergunta onde está Deus, questionando por algum acontecimento no meio da sociedade, mas Jó, ele pergunta onde está Deus, questionando a soberania de Deus, questionando o juízo de Deus, questionando a ação de Deus na sua própria vida. No seu coração, ele chega e pensa: olha, quem dera se eu pudesse me encontrar com o Senhor. E aqui a palavra de Jó é: Deus, se eu encontrar com o Senhor, não vai ser muito bom, porque eu estou como revoltado. E ele se coloca como diante de um tribunal do Senhor. O desejo de Jó era comparecer diante do juiz, que era o próprio Deus. E Jó não precisaria de nenhum advogado para poder defender a sua causa. Ele mesmo seria o seu próprio advogado. E aí nos versículos seguintes, ele vai dizer: eu exporia diante do Senhor a minha causa. E ele sabe até a sentença. E diante dos meus argumentos, Deus não teria o que dizer, a não ser: Jó, me desculpa, eu errei. Me perdoa, Jó. Raramente entendemos tudo que Deus está fazendo. John Piper, ele coloca um dos seus livros a respeito desse assunto. Ele fala que Deus está fazendo 10.000 coisas na sua vida agora, mas você talvez entenda apenas 3 coisas. Precisamos entender que o sofrimento, ele não é meritório. Porque se fosse meritório, Davi não tinha sofrido tudo que sofreu, porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Se o sofrimento fosse meritório, Paulo não ia sofrer tudo que ele sofreu, porque Paulo foi um dos maiores, é considerado o maior dos missionários. Apóstolo Paulo foi aquele que pregou a palavra de Deus em vários cantos e recantos, foi aquele que plantou igrejas em vários lugares, e apóstolo Paulo sofria barbaridades. Se o sofrimento fosse meritório, Jesus Cristo não teria sofrido o que sofreu aqui neste mundo. Mas Jesus Cristo, ele fala para mim e para você: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu gosto muito de um salmo, o salmo de número 84, quando o salmista, ele vai declarar esta grande verdade. São o salmo dos filhos de Corá, no salmo 84, o versículo 1 em diante, ele vai dizer para a gente: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E aí ele vai começar agora no versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então ele está falando da felicidade das pessoas que andam e caminham na presença do Senhor. Versículo
5, ele vai dizer: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem e a mulher que não depositam a sua fé, a sua confiança em si mesmo, mas confiam no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aí ele vai dizer no versículo 6, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Quando a gente olha para esta verdade, a gente percebe aqui no texto que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que andam no caminho do Senhor, são os mesmos, e são felizes, são os mesmos que atravessam os vales secos. E aí ele usa essa expressão que para a gente é uma expressão que traz para a gente o lugar de deserto. Quando ele fala para a gente, o qual passando pelo vale árido, nós cristãos também passamos pelos vales áridos. E Jó precisava entender isso. Jó precisava compreender esta verdade e não requerer de Deus e perguntar, dizer para Deus: por que, Deus? O Senhor está sendo injusto comigo. Há momentos que na nossa vida, queridos irmãos, que a gente pensa em desistir, em parar, diante das lutas, das aflições, das angústias do dia a dia. Mas nós somos desafiados a continuar sempre. Somos desafiados a continuar caminhando, porque nós acreditamos que esse Deus é um Deus que tem propósito nas nossas vidas. Há uma música que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Somente Jesus pode nos ajudar na nossa caminhada. No agir de Deus, raramente entendemos o que Deus está fazendo. Mas, em segundo lugar, no agir de Deus, Ele nunca deixará de ser Deus. Olha o que fala no versículo Jó, capítulo 38. Folheia aí sua Bíblia. Jó, capítulo 38, versículo de 1 a 3. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó:
quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Jó, ele questiona Deus, lá no versículo capítulo 23 que nós lemos. Quando Jó, ele chega para Deus e fala, olha, quem dera se eu pudesse encontrar Deus, eu, revoltado, quem dera se eu pudesse trazer ao meu juiz, a este Deus, os meus argumentos, com certeza ele não contenderia comigo. Eu ficaria livre da minha enfermidade. Deus, então, ao ouvir isso, ele no mesmo tempo, ele não responde Jó. Ele vai responder Jó só no capítulo 38. Do versículo 23, Jó vai ser respondido no capítulo 38. E no capítulo 38, Deus ele não chega para Jó e fala para Jó, ó Jó, coitado, poxa, me desculpa Jó. Deus começa perguntando para Jó, parafraseando aqui, Deus ele chega para Jó e diz, olha, quem é este sem conhecimento? Esse é o termo que ele usa, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E ele chega para Jó e fala assim, Jó, você é o que sabe, sabe tudo? Você possivelmente é a pessoa que sabe mais do que eu, inclusive. Eu tenho que te fazer algumas perguntas, Jó. E Deus então vai começar a fazer algumas perguntas. São 70 perguntas que Deus faz para Jó. 70 perguntas que Deus faz para Jó. E nessas perguntas, Deus faz pergunta, por exemplo, a primeira pergunta, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Responde, Jó. Quem lhe pôs medida, se és que sabe, ou que estendeu sobre ela o cordel, sabe sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a pedra angular? Deus começa a questionar Jó a respeito da natureza, a respeito dos animais, a respeito da criação, a respeito da vida. Deus nunca vai deixar de ser Deus pelas questões pessoais da nossa vida. Eu conheço muitas pessoas revoltadas com Deus, por questões vividas, por questões familiares, por outras questões, por Deus não ter atendido algum pedido pessoal, por alguma perda de algum familiar, ou alguma coisa. E essa revolta, ela bate o coração. E Deus não vai mudar por conta das nossas revoltas. Deus não vai deixar de ser Deus por conta daquilo que nós pensamos, daquilo que nós refletimos. E Jó ele vai chegar a essa conclusão. Quando Jó ele chega a essa conclusão no capítulo 40. Lá no capítulo 40, Jó ele vai trazer a resposta para Deus, mas não a resposta das perguntas que Deus fez a Jó. Mas Jó ele vai responder a Deus. Disse mais, então, versículo 3, então, capítulo 40, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Na mesma hora, Jó, após ouvir as primeiras perguntas, e o capítulo 38 e o capítulo 39 de Jó, são perguntas de Deus para Jó, sobre a natureza, sobre a criação, e Jó não saber responder nenhuma delas. Ele chega para Deus e fala, Senhor, estou arrependido, vou botar um na boca, nunca mais vou perguntar, nunca mais vou questionar a soberania do Senhor, nunca mais vou questionar o juízo do Senhor, nunca mais, Deus. Me perdoa. E Deus então continua, fala assim, Jó, não terminei de fazer as perguntas. Não é você que está no controle de todas as coisas? Calma, eu tenho mais algumas perguntas a te fazer.
E Deus então continua fazendo perguntas para ele. Aí ele continua, versículo 6, ele vai continuar, ele vai no versículo 8 e vai dizer: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou contenderás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou pode trovejar com a voz como ele o faz? Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre nos ensina que nós temos um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. O profeta Isaías, ele vai falar para a gente a respeito dessa soberania de Deus de maneira muito clara, quando ele vai, no versículo capítulo 6, quando ele vai dizer: na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Deus, ele sempre esteve no trono e sempre vai estar. Deus, ele sempre esteve soberano e governando todas as coisas e sempre vai continuar, a despeito do tempo que a gente esteja vivendo. Algumas pessoas estão chegando para mim e conversado comigo, se desesperado. Muitas pessoas estão chorando. E o choro não é pecado. O choro não é pecado. A gente chorar diante de Deus, para a gente tem sido um tempo muito difícil, irmãos. Eu disse isso na quarta-feira, agora passada. Tem sido muito difícil para a gente vir aqui para a igreja e ver os bancos da igreja vazios. Tem sido um tempo difícil. Eu fico imaginando um tempo difícil para os avós que não podem abraçar os seus netos, dos filhos que não podem ver os seus pais, dos pais que não podem ver os seus filhos. De fato, nós temos vivido um tempo de choro. Mas Jó me ensina que Deus, ele continua soberano sobre tudo e sobre todos. Deus continua governando todas as coisas. Deus continua com o seu poder e com a sua graça, inundando a nossa vida e concedendo ao meu e ao seu coração uma paz que só Ele pode prover, que ninguém pode prover, para nós passarmos por esse tempo, como o salmista disse para a gente, lá no Salmo que nós lemos, no Salmo 84, quando o salmista, ele vai trazer uma grande verdade para o meu e para o seu coração, que nós passamos pelo vale árido. Nós passamos, nós não ficamos no vale árido. Nós não permanecemos no vale árido. Porque quando nós vamos para o vale árido, que é o deserto, o nosso Deus vai com a gente. Amém, irmãos? Nosso Deus está conosco. E para nós é um símbolo muito grato, muito grande do que Deus fez no deserto com o povo de Israel. Por isso, se a cura do Covid vier, seja ela através de vacina, seja ela através de um milagre, Deus vai continuar sendo Deus. Se a cura não vier, Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus me levar, Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus levar os meus familiares, Ele vai continuar sendo Deus. Uma coisa eu te garanto, e eu posso garantir: a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai continuar guardando o meu coração e o seu coração em Cristo Jesus. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele sempre será Deus. Terceiro e último ponto, no agir de Deus, devemos descansar nele. Olha o que fala no capítulo 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O versículo 3, ele vai dizer: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Lembra desse versículo? Do capítulo 38, quando Deus ele se apresenta diante de Jó e pergunta para Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Jó então ele vai responder para Deus: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele vai reconhecer uma verdade muito grande na vida dele. No capítulo do versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó ele aprende uma grande lição quanto ao agir de Deus. Jó ele aprendeu a reconhecer a soberania de Deus, quando ele vai dizer: bem sei que tudo podes. Ele reconhece esse Deus soberano, diante de uma experiência que ele vive através da sua própria vida, reconhece essa soberania de Deus ao longo de toda a sua caminhada. Mas Jó também aprendeu a reconhecer a grandeza dos planos de Deus e a incapacidade dele ou de qualquer pessoa de frustrar os planos de Deus. Quando ele vai dizer: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. E por que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado? Porque é Ele quem escreveu a história, e não apenas a história, mas Ele escreveu a sua história, a sua vida.
O salmista Davi ele vai declarar isso de maneira muito poética e de maneira muito verdadeira, quando ele vai expressar para a gente o Salmo de número 139, quando ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, e ele vai aí por diante. Jó também, ele reconhece o seu desconhecimento acerca da vontade divina e acerca das coisas que dissera. Ele vai dizer para Deus: Senhor, na verdade eu falei de coisas que eu não entendia. Diante das 70 perguntas que Deus fez para Jó, nenhuma ele conseguiu responder. Nenhuma. Talvez hoje a ciência possa responder muitas dessas perguntas. Se você for procurar na internet, você vai encontrar lá as respostas às perguntas de Jó. Mas existem respostas e perguntas ainda hoje que nós não temos resposta. Por exemplo, a cura dessa enfermidade, ninguém tem resposta. E o mundo tem procurado resposta e ninguém tem. Jó reconhece seu limitado conhecimento de Deus. Ele vai dizer: eu conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó reconhece a sua condição de pecador diante de Deus. Ele vai dizer: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó ele vai conhecer de fato quem era Deus e quem é Deus. E esse mesmo Deus que cuidou de Jó, esse Deus que trouxe a vida dele e restituiu a vida dele, tudo aquilo que ele havia perdido, ele então pôde ser renovado pela graça de Deus, foi curado por Deus, teve outros filhos, teve outras plantações, mais animais. Mas Jó, acima de tudo, mais do que os bens materiais, Jó ele pôde conhecer de fato quem era Deus. E aí ele passou a aprender que ele podia descansar no Senhor. Que esse Deus que era soberano, esse Deus que governava todas as coisas, era o Deus que ia prover todas as coisas para a sua vida. E quando nós olhamos essa mensagem, nós falamos do agir de Deus, que raramente nós entendemos tudo que Ele está fazendo. No agir de Deus, Ele nunca vai deixar de ser Deus. E no agir de Deus, nós devemos descansar nele. Tem uma última música que tem como letra: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Isso nos lembra um texto da palavra do Senhor, no Salmo 137. Quando o salmista, ele vai dizer para a gente, aliás, Salmo 37, quando o salmista, ele vai declarar para mim e para você, de maneira muito clara, de maneira muito tranquila, quando ele vai dizer: confia no Senhor, faz o bem, habita-te na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que você possa fazer como Jó, que eu possa ter esta disposição de não questionar a Deus diante de tudo que estamos vivendo, mas confiar que Deus tem propósito para todas as coisas, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo é um tempo dado por Deus, projetado por Deus, organizado por Deus, milimetricamente. Nada vai acontecer fora dos propósitos de Deus, porque nada pode frustrar os propósitos de Deus para a vida da humanidade, para a minha vida e para a sua vida. Por isso, o que nós temos que aprender é descansar no Senhor. Vamos descansar nele
a cada dia. Que Deus assim te abençoe. Amém. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Chegamos ao final de mais uma transmissão, nosso culto coletivo ao Senhor aqui, mas todos sabemos que o culto ao Senhor continua você na sua casa, em todo lugar que você está, porque cada um de nós representa a Igreja de Cristo Jesus e deve prestar a Ele um culto agradável. Mas é bom lembrarmos aos irmãos de algumas programações que nós temos durante a semana. Todos os dias a nossa mocidade tem se reunido às 19 horas para poder fazer as suas orações, juntar ali pedidos de oração e gratidão que está sendo feita também a Deus. É um momento muito interessante, um momento de comunhão, um momento que vai acontecer agora também ao final dessa transmissão. A nossa mocidade vai se reunir, os adolescentes, a UPA vai também ter a sua reunião agora. Então você que faz parte dos adolescentes, da mocidade, procure aí participar desses momentos que são muito preciosos para a vida de cada um de vocês. Lembrando também que na segunda-feira a nossa MP se reúne logo depois do momento de oração para estudar um livro muito interessante chamado Louco Amor, um livro que tem desafiado a cada um dos nossos jovens a buscar mais e mais a presença do Senhor Deus. Na terça-feira nós temos o ensaio do coro, às 19h30. Na quinta-feira nós temos aí a reunião com a UPA, a UCP e a SAF. A UPA e a SAF se reúnem às 19h30 e a UCP às 20h30. No domingo, como sempre, nós temos a nossa escola dominical às 9 horas e o culto às 19 horas. Lembrando que à tarde temos a programação com as crianças também. A escola dominical das crianças acontece às 15 horas. Então, procure participar de todos esses momentos. Lembrando também que nessa semana, como toda primeira semana do mês, nós temos a nossa semana de oração. Então, de repente, talvez esses horários aí de reunião das sociedades internas podem ser um pouquinho mais atrasados por conta da nossa reunião de oração, mas todos vão estar acontecendo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse domingo que o Senhor nos deu de presente. Muito obrigado por mais uma semana que nós já cremos que o Senhor vai nos abençoar, vai nos abrir oportunidades, portas serão abertas para que a gente viva o Teu Evangelho e pregue o Teu Evangelho aonde nós estivermos. Obrigado, Deus, por mais essa semana que se inicia. Obrigado pela presença do Senhor conosco. Capacita-nos cada dia mais a vivermos o Teu chamado para as nossas vidas. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, meus queridos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. E que seja assim não só hoje, mas para todo sempre oramos. Amém
e amém. Deus te abençoe. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.